Natan, começa pra gente fazendo, por favor. Vou compartilhar aqui. Essa primeira tarefa que eu vou apresentar aqui é mais uma alteração na parte da reforma tributária. Então, aqui dentro do meu produto, vou pegar um produto qualquer aqui, foi adicionado mais uma aba aqui, que é a tributação de compra governamental, onde ele vai conseguir colocar as alíquotas. E aqui na parte da tributação regular, também foi inserido aqui para ele conseguir colocar as alíquotas aqui. Tá? Então, dentro da nota fiscal, quando ele fizer uma nota, esses campos também vão ser puxados de lá. Tá? No caso aqui eu coloquei uma alíquota nesse meu produto. Essa base de cálculo vai pegar sobre essa daqui. Tá? Então, se eu vier aqui colocar 110%, ele vai mudar o cálculo aqui. Aqui também puxa mesmo os valores de lá. Uma vez inserido, ele também consegue fazer essa alteração por aqui. Deixa eu ver aqui parte da nota também. A parte do XML vai sair esses valores. Tá ok. Uma outra tarefa é referente a... Deixa eu pegar aqui a parte financeira. Estava com um probleminha na hora de gerar a parte de despesas, quando fizesse a repetição de valores. Então, vou colocar aqui o valor de R$150, duplicado com o número 1, vou repetir por 12 vezes, e o problema estava quando ele fazia a confirmação de data aqui, não estava conseguindo gerar os outros meses. Tá? Então ele gerou a primeira e faz a confirmação de 11 no caso. Vou confirmar aqui. Número 2, 2026. Estou gerando todos os meses. 3, 4, 5, 12. Tá? Então foi registrado isso. Na questão de liberação de usuário, deixa eu só entrar com o meu usuário nota, que ele não vai ter a permissão no caso. No caso, esse usuário está sem permissão para fazer a exclusão de pedidos, tá? Então, o que o cliente precisava era que, se caso ele não tivesse essa permissão para fazer a exclusão do pedido, a senha de admin fosse solicitada e fizesse a exclusão do mesmo, tá? Então, vou fazer um pedido aqui para esse cliente número 2 aqui, produto número 1, e vou fazer a exclusão desse pedido aqui, tá? Então, esse usuário ele não tem, ele vai fazer a solicitação de admin. Aqui ele está falando de crédito só. Ah, peraí que eu apertei F2, não foi para excluir. Claro, eu finalizei, então eu vou fazer a exclusão. Aí ele fez a exclusão sem o usuário ter a permissão de exclusão do pedido. Uma outra tarefa, já partindo para a parte do PAF, foi feita uma alteração aqui na parte da comunicação do caixa. Vou entrar com o meu admin aqui. Onde agora cada caixa tem a sua série de nota e série de nota fiscal de NFC, NFE e NFC, tá? Então eu consigo definir aqui. Se caso o cliente já tiver feito alguma nota fiscal lá e não tiver configurado aqui por essa comunicação aqui, o sistema vai pegar a config normal pela config 1 aqui, onde ele define a série que seria utilizada dentro do CIEM. Então não vai dar problema para quem já está utilizando. Mas aí, se caso o cliente quiser utilizar o CIEM e o PAF para fazer essa emissão, ele precisa definir
qual série vai ser utilizada dentro do PAF nesse caminho aqui, tá? Uma vez feita a comunicação, o sistema vai jogar para lá a série da nota e a série da NFC para fazer a emissão. Indo para o PAF agora, acho que o Gustavo está terminando de testar só a parte de nota fiscal ali, alguns critérios que ele precisa fazer na parte da nota para fazer as validações, mas inicialmente acho que na última sprint eu apresentei um pouco como ia ser. Então, foi criado um botão, que depois eu vou colocar o código lá dentro da tarefa, como é que é. Se eu não me engano, acho que é o código 83, para fazer a emissão direto de nota fiscal, tá? E pela NFC também vai funcionar. Porém, era agora em novembro, porém foi passado para janeiro não conseguir emitir NFC com CNPJ, tá? Para ele fazer essa emissão de nota fiscal direto aqui, ele vai precisar fazer uma configuração 2 dentro do PAF lá, que possibilita ele fazer essa emissão para CNPJ. Então, aqui o fluxo é normal, eu posso fazer aqui uma nota fiscal. Deixa eu só pegar meus dados aqui para fazer essa emissão. Eu colocando um CNPJ aqui, o sistema ele vai fazer a consulta via a API, tá? E vai me trazer esses dados. Aqui está setado como NFE, porque como o meu ambiente de teste só faz a emissão para esse cliente, eu setei na mão qualquer a razão social, senão eu não consigo fazer a emissão. Em alguns CNPJ, a API traz o retorno da inscrição estadual e alguns não. Então eu vou fazer a inserção na mão aqui e vou confirmar essa nota fiscal aqui, fazendo a emissão de nota fiscal eletrônica. Vou fazer o pagamento aqui como dinheiro. No caso, o sistema identificou que essa nota fiscal está sendo emitida por um CNPJ com IE, e ele faz a pergunta se a NFE vai ser para consumo final desse CNPJ, no caso, sim ou não. Vou colocar como não aqui, que seria para revenda. Essa opção de solicitação de consumidor final no CIEM não aparece, porque está dando algum erro ainda para emitir lá para esse CNPJ. Porque lá dentro da tela da nota fiscal, só voltando aqui, nós fazemos a conferência aqui, né? Se é para consumidor final ou não. E dentro do PAF ele não faz essa validação. Deixa eu tentar fazer a emissão para consumidor final para ele. Também não está emitindo. Não. Tem que ver se essa CNPJ aqui não está baixado. Talvez ele não vai conseguir fazer a emissão. Mas o fluxo em si da emissão é esse daqui, da nota fiscal. Vai fazer a autorização. E da nota fiscal ao consumidor, quando ele identificar que tem aquela configuração, ele vai verificar que é CNPJ. A tela em si é a mesma, só vai mudar a descrição lá. E vai fazer a emissão de NFE em vez de NFC. E quando ele volta para dentro do CIEM, essa venda, no caso essa venda que eu fiz aqui agora, 44, que eu fiz a emissão, o sistema ele vai identificar que essa venda foi feita sem o cliente, que no caso o PAF não cadastrou o cliente, e quando ele fizer a integração, o sistema vai cadastrar esse cliente fazendo a vinculação junto à nota fiscal. Vou só abrir a nota aqui para vocês verem. Então, essa nota que eu fiz antes aqui, ele cadastrou o cliente 172 como nota fiscal, no caso eu editei lá, né? E para esse cliente fazer uma venda novamente, ele pode fazer a integração, já vai estar os dados dele lá. Se ele for fazer uma outra venda para esse cliente aqui, deixa eu só pegar o CNPJ dele para a gente fazer lá. 172. Como o sistema ele já fez essa busca pela API, ele não vai fazer novamente, tá?
Então ele fica numa tabela temporária dentro do PAF, aguardando fazer a comunicação com o CIEM. Então ele vai lá e busca nessa tabela tempo se ele for fazer novamente para esse cliente. Então, vou colocar o cliente número 1 aqui. Produto. Vou fazer, não. Desejo imprimir o cupom, no caso for autorizado, eu vou colocar não aqui e faço a autorização para ele. Então, e aqui também na consulta vendas, eu consigo fazer a consulta dessas vendas que foram feitas. Aquela nota que eu tinha feito a comunicação, essa que eu fiz aqui agora, e no caso aquelas duas notas que eu não consegui fazer a autorização, ele está me retornando que a IA do destinatário não está vinculada ao CNPJ. Por isso que eu não consegui fazer a autorização. Tá? Eu posso fazer essa correção lá depois e fazer a autorização novamente por aqui. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para apresentar aqui. Não, vai ser só essas daí mesmo. Frente ao CIEM e o PAF. Alguma dúvida? Não, tudo certo. Obrigada, Nate. Nada. Wesley? Bom dia. Melhorou meu microfone? Né? Melhorou. Sério? Ué? Eu não fiz nada. Bom, enfim. Tô compartilhando aqui a tela, só um minuto. Estão vendo? Tá. Bom, nessa sprint eu estava desenvolvendo os novos modos de venda do Gerencie Vendas. A gente está implementando dois modos de vendas diferentes. Né? Da última vez, na sprint, na penúltima sprint, eu apresentei essa tela de config e ela tem aqui para escolher os 3 modos de venda. O modo representante é o que já tem, é o padrão. E aí a gente está implementando agora o PDV e o Touch. O PDV teve uma alteração nesses últimos dias, eu não vou conseguir mostrar ele agora, eu estou finalizando uma última tela dele, mas já consigo mostrar o modo Touch. No geral, eles não vão ser muito diferentes um do outro. Deixa eu ver se está configurado certinho. Tá. Bom, quando a gente escolhe o modo Touch, a diferença é que já começa nessa tela, né? Vou clicar aqui para começar a venda. Vou colocar aqui. É rapidinho de mostrar isso porque justamente foi feito para fazer uma venda mais rápida mesmo, né? Deixa eu pegar mais um item aqui fora. A gente vai para o carrinho aqui. Aí aqui a gente vê os itens em modo de lista, a gente pode alterar e tudo mais, tirar, colocar. Tá, só para mim que está cortando. Essa parte de pagamento, todos os pagamentos estão ativos aqui, mas assim como mostrei na tela da config, a gente pode ativar e desativar os pagamentos aqui. Aqui está ativado porque eu estava testando todos os pagamentos, tá? Então, ali depois do carrinho, eu vim aqui para o pagamento, vou fazer o pagamento aqui. Tira isso aqui. E finalizar. Aqui, como eu estou no celular, o comportamento é um pouco diferente do que se estivesse nas maquininhas. Porque nesse processo aqui, ele já teria impresso o ticket, né? E aqui tem as opções para imprimir o recibo. Nesse caso, como eu falei, como a gente está no celular, ele dá as opções do celular, mas na maquininha ele já imprimiria, tá? E caso não queira, ele já volta e assim ele inicia de novo o processo. Para voltar, isso aqui é importante, para voltar para o menu e tudo mais, para as configs, a gente segura aqui nessa parte azul. A gente precisa segurar, se eu não me engano, a gente combinou 5 ou 10 segundos, não vou lembrar. Eu coloquei menos aqui para mostrar. Então aqui eu vou clicar e segurar.
Aí ele mostra aqui pra gente colocar assim. E aí a gente volta para essa tela aqui. Inclusive, se a gente quiser voltar para os modos de venda e tudo mais, a gente consegue voltar por essa tela, tá? Eu falei rapidinho para mostrar, justamente porque a funcionalidade é para deixar mais rápido. Eu também, esse já não dá para mostrar, mas também trabalhei nessa sprint na correção do bug de impressão do CI Android. Estava com um bug para imprimir em algumas impressoras e alguns modelos celulares também. E a gente corrigiu isso. Beleza. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, ficou bom, ficou legal. Beleza, obrigada, Wesley. Que isso? Gabi? Bom dia. Tá aparecendo o meu já aí já? Sim. Perfeito. Eu vou mostrar uma tarefa aqui que foi adicionada uma opção na parte de duplicar o produto. Opa. Foi adicionada essa opção aqui para duplicar o complemento dos itens. Travou? Não, Não, acho que só travou ali para o pessoal. Tá normal aqui. Voltou? Beleza. Então, aqui na opção dos produtos foi adicionada essa opção de duplicar o complemento dos itens. Então, eu tenho esse produto, ele possui esses dois complementos aqui. Então, quando o cliente ele precisar, ele vai marcar essa opção e ele vai duplicar os complementos que estão ativos. Se por acaso tivesse algum complemento que está inativo, ele não ia duplicar ele no produto. Uma outra tarefa aqui, na tabela de frete do CTF, foi adicionado na opção de cálculo e valor por unidade, o cliente pediu para que ele pudesse inserir até 4 casas decimais. Antes o sistema só utilizava 2, então, por caso dele ter 4, ele vai salvar, ele vai arredondar os outros valores e vai ficar aqui. Lá no CTE não muda muita coisa, vai continuar calculando com 2. Ele vai arredondar os valores aqui nesse caso. Uma outra tarefa aqui na ordem de serviço, no relatório, essa OS aqui, esse produto, ele tem um desconto de R$10, o valor líquido dele é 90. O cliente pediu para adicionar essa informação no relatório, que não tinha essa coluna aqui de desconto. E o valor total líquido antes ele era o bruto, ele não aparecia com esse valor calculado, então agora eu alterei para considerar esse valor aqui. Uma tarefa aqui no Marketplace, aqui nos produtos, foram adicionados filtros, acho que o Diego já havia mostrado isso antes, ele tinha adicionado esses 3 aqui. Agora eu adicionei mais um, que é o canal de vendas. Então, quando o cliente seleciona aqui, ele pode marcar os canais que ele quer filtrar, os produtos que estejam para compartilhar nos canais. Então, por exemplo, eu tenho esse produto grade preto aqui, ele está em 2 canais de venda, AliExpress e Amazon. Quando eu marco e filtro, ele vai retornar os produtos que estejam com esses canais. Uma outra tarefa aqui na ordem de serviço também, foi adicionada uma opção de conversão para NFC, para cupom. Então, essa opção aqui na setinha, ele vai converter, seguindo a mesma lógica da nota fiscal, somente os produtos. Então, aqui eu tenho esse produto modelo. Ele vai replicar a observação, o cliente, todas as outras informações. Aqui nessa ordem, a questão do recebimento, deixa eu ir no contas a receber para explicar melhor. Essa ordem ela tem o recebimento no valor dos produtos, então para o NFC eu vou pegar esse valor aqui no caso, então é 7,50. Quando eu converter
para NFC, ele vai marcar aqui, vai ficar um azulzinho mais escuro. Aqui o cupom com as informações, somente os itens que são produtos. O pagamento vai ser replicado, o pagamento que o cliente recebeu lá na OS com o produto também. Basicamente é isso aqui nessa conversão. Ele vai autorizar normal, aqui eu não vou autorizar porque eu estou na lab, a gente está conseguindo autorização na software, mas eu já testei isso, está tudo ok. Uma outra tarefa aqui na venda, nessa opção de enviar por WhatsApp, foi adicionado a opção do cliente poder enviar o link do pedido, que ele, nesse caso, essa venda eu já tinha gerado, mas esse botãozinho ele vai aparecer para gerar, se o cliente não tiver gerado antes. Ele vai ficar assim. Aí o cliente pode selecionar essa opção. Esse link do pedido, ele basicamente, ele é o PDF da própria venda, que o cliente pode encaminhar pelo WhatsApp. Então, quando ele copia essa mensagem, ela vai com a informação do link, aqui ele pode enviar o pedido, ele vai redirecionar para o WhatsApp com o link para o cliente, e aqui ele seleciona o contato que ele quer encaminhar essa informação. Aí ele pode selecionar o pedido como texto, essa informação aqui ela já tinha, o que foi adicionado foi essa aqui. Mas basicamente, quando você seleciona umas outras opções do outro tipo, elas desmarcam dinamicamente aqui. Uma observação, essa impressão ela fica por 5 dias, depois de 5 dias ele inativo, o cliente não consegue mais acessar. Aí, caso o cliente queira, é só ele gerar o link novamente. Ele vai substituir essa informação no banco para ele poder continuar encaminhando. Você ia falar alguma coisa, Gui? Não, ficou bom, ficou top. Ficou legal. Agora eu vou mostrar, do GA seria isso, vou mostrar 2 tarefas do e-commerce. Deixa eu abrir meu localhost de novo. A primeira tarefa é a do e-commerce também. Aqui eu tenho esse produto loja, que ele exibe lá na loja virtual. Esse produto ele tem grades e eu coloquei fotos nela. O cliente pediu para que aqui nessa telinha aqui, quando ele selecionar uma grade, quando ele selecionar uma variação, essa imagem for trocando para a da grade que ele selecionou. Antes ele ficava só aqui embaixo, ele não trocava essa imagem principal. Então, basicamente, seria essa aqui. E agora, uma outra tarefa, mas também nessa tela, é que esse produto, ele tem essa categoria de venda, geral spec, e essa categoria de venda, categoria de produto, perdão. Ela possui essas informações aqui de especificação. Esse produto, ele está com essa categoria. E aqui na loja virtual, nessa especificação, é que eu não estou com a minha branch atualizada, mas o cliente ele consegue adicionar essas informações aqui da loja. Ele já está pegando corretamente. Como eu tenho 2 na minha categoria de produto, em cada uma delas lá dentro do produto, ele consegue adicionar informações nessa especificação. E aí elas vão aparecer aqui. Ela aparece em lista, Gabi? Isso, ela aparece em lista, que na real ela é uma... Nunca foi, não era exibido isso antes? Se eu não me engano, eu estava até vendo com a Dani, eu acho que ele exibia, não tenho certeza. Ele era, mas ele é lista. A gente tinha até falado sobre migrar ele como se fosse tabela, como no Mercado Livre, lembra? Isso, aham. Eu acho que seria a melhor forma também. Eu também acho, porque aí cabe bastante coisa, né? Sim. Então, beleza, depois a gente pode fazer, só jogar dentro de uma tabela na hora de imprimir ali, né? Dá de boa. Beleza. Mas aí, basicamente, essas especificações elas estão no produto, elas estariam listadas aqui, e os detalhes da especificação são justamente essas informações aqui que está aparecendo. Muito bom. Seria isso as minhas tarefas? Alguém tem alguma Gabi, dúvida? Oi. volta ali na parte de e-commerce, deixa eu ver uma coisa dentro do GA.
junto com essas especificações, tenha toda a parte de HTML, meta tag, anúncio, tá? Isso aí tudo faz parte, ó, para sair lá, né, para imprimir. O que sai, essa informação aqui, o anúncio teste, na descrição aqui, tá vendo que aparece junto. As outras eu não tenho certeza. Tem que imprimir o anúncio, as especificações, a meta tag, na realidade, clica na meta tag. Tá errado, a meta tag, tá vendo? Ó, é o title, o keyword e o description é lá do meta, ele não tem que aparecer no texto, tá? Ele tem que aparecer lá no cabeçalho da página, lá no header, alguma coisa assim. Isso. É que no texto ele tá aparecendo só o anúncio mesmo e as especificações. Depois, se você quiser, abre o código aí, pode me chamar, a gente dá uma olhada. Eu acredito que você vai ter que acabar mexendo, voltando isso aí para tabelas, especificações. Aí você me chama, a gente só dá uma conferida no meta tag, como que imprime lá na página do produto, e o anúncio, como é que está imprimindo também. Aí a gente já finaliza essa tarefa. Tranquilo. Beleza. Belezinha. Alguém tem mais alguma dúvida? Gabi, eu tenho uma pequena dúvida. Aquela da parte do pedido que você mostrou que era link já com o PDF, o cliente consegue baixar o arquivo daquele link? Ou não? É só curiosidade mesmo. Consegue, ele vai abrir no navegador como se fosse o ele abre normal, né? É que não deu tempo de eu ver. Aí ele vai ter as opções do navegador. Tá ali em cima, eu não tinha visto. Salvar, Isso. Fechou, então. É só isso mesmo, obrigado. Por nada. Mais alguém? Beleza, obrigada, Gabi. Por nada. Léo? Bom dia. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Bom, a primeira tarefa é a respeito da parte de importação do XML, na parte do NFC. Eu adicionei o botãozinho aqui da importação, ele vai redirecionar para uma outra tela agora, em vez de ser uma dialog, assim como é com a parte da nota de entrada. Eu fiz seguindo aquele modelo um pouco. Quando você seleciona, que eu deixo alguns XMLs de exemplos, ele vai importar, você pode selecionar vários, ele vai abrir com uma nota. Então, se você selecionar um único XML, ele já vai abrir com as informações da nota aqui, preenchida. Um cliente para você poder vincular, isso aqui ele vai buscar do sistema, mas você pode vincular com outro cliente, se você precisar. Tal. Se você não... Colocando aqui, ele vai mostrar também a lista dos produtos que tem na nota, com as informações que estão lá, também com a questão da vinculação do produto aqui embaixo. Você pode tanto excluir essa nota, como voltar aqui para ver a listagem de notas. Então, você pode fazer as duas opções. E você pode selecionar mais que uma. Então, quando você abrir elas, ele vai listar todas as notas fiscais aqui, que você tem, em cards, com a numeração delas. E você pode trocar para ver visualização de produtos. Então, ele vai listar todos os produtos de todas as notas que tem. Sem você precisar abrir uma por uma para verificar. Então, você pode abrir nota por nota para verificar da nota específica ou vincular o cliente, ou então ver todos os produtos de uma vez numa lista só. Aqui, ele tem alguns indicativos das notas fiscal para dizer para o cliente a respeito dela. Aqui, por exemplo, o ícone, ele está verde, ele diz que o XML foi autorizado. Então, o XML autorizado, ele vai importar como uma nota autorizada no sistema. Essa daqui. Essa daqui é uma nota que tem um XML autorizado, mas essa numeração já existe no sistema. Então, ele não vai fazer a importação dela, porque dá conflito com as informações que a gente tem no sistema. Para fazer isso, ele tem que ir lá, excluir a nota que ele tinha antes, para depois importar essa daqui, que ele já tem uma autorizada no sistema. Essa daqui, eu já tenho uma nota com essa numeração, mas esse XML é um XML não autorizado. Então, ele só dá um aviso que ele vai importar ela como sendo um número novo no sistema. Como é uma nota não autorizada, isso não impacta muito no cliente. Ele só vai gerar uma numeração nova. Então, é meramente um aviso.
E essa aqui também vai aparecer um novo aqui para informar que é um cliente novo do lado do cliente e um novo do lado do item, das quantidades do item aqui. Então, quando ele abrir, vai estar aqui nenhum cliente, ele vai cadastrar um cliente novo e aqui ele vai vincular vai criar um produto novo. Se eu apertar para importar, né? E importando a nota, ele vai seguir o comportamento padrão, né? Ela vai aparecer lá e vai cadastrar os produtos. Então, essa aqui é a 7522, por exemplo. Quando eu importar, a nota que não foi importada, ela permanece aqui para mostrar que ela realmente não foi importada. Quais foram as notas importadas mesmo. Se eu procurar aqui a 522, tem que voltar algum tempo, que é uma nota antiga. Aqui, ó. Ela vai exibir, ela foi importada, como era uma nota não autorizada, ficou do mesmo jeito, e o cliente foi cadastrado, o produto foi cadastrado, da mesma forma que já funcionava antes, só que agora um pouco mais visual. Tanto que se eu vier aqui agora, todas elas vão estar como avisando que já foi importado, e ele não aparece mais o item aqui, dizendo que é um item novo, ele já encontra o item. A parte de importação da nota fiscal era isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão sobre? Bom, eu vou mostrar então a respeito agora algumas alterações que eu fiz sobre a parte de pagamento. Foi feita uma alteração na parte do cadastro das formas de pagamento. Agora eu coloquei para ele exibir as contas financeiras vinculadas e a forma de pagamento fiscal, para ficar mais fácil de visualizar essa tela aqui. E eu fiz também, quando você vai cadastrar ou editar, conforme você seleciona a opção, agora ele vem aqui o tipo de integração selecionado. Então, por exemplo, o cartão de crédito ele tem a opção da Elgin. Aqui, se eu selecionar Pix dinâmico, por exemplo, ele vai ter a opção da Shipay também. Então vai vir aqui as opções do que o cara pode preencher ou não. O Pix não tem bandeira, então ele mostra só o CNPJ e a observação. Essa observação não vai no XML, é só uma observação para o cliente mesmo. No cartão de crédito ele aparece a bandeira e o CNPJ da credenciadora, para ele poder configurar ela aqui. Isso também implica em algumas mudanças no frente de caixa. Quando a gente vai buscar e fazer um pagamento aqui pelo frente de caixa, ele vai buscar aquelas formas personalizadas. Então, por exemplo, eu vou buscar aqui, eu vou ter todas as formas do Pix aqui para preencher. Então foi adicionado o campo de código de autorização aqui também, que não é, e do CNPJ da credenciadora. E o cara pode selecionar. Quando for estático, ele não tem as informações, então ele já vai esconder os campos aqui. E se o cliente selecionar TEF, ele vai listar somente os pagamentos com integração. Ele não vai listar os pagamentos estáticos. E não exibe os campos porque é o TEF mesmo que vai preencher essas informações. Ô, Léo, e isso aí foi feito só no frente caixa? Também tem essa alteração no NFC, só que como no manual, como ele não tem a questão do TEF, não tem o filtro daquilo. Mas se eu selecionar, por exemplo, o Pix estático aqui, ele não mostra os campos. Se eu selecionar o dinâmico, ele mostra o código de autorização e credenciadora. O cartão vai mostrar... Não, peraí. Tá, ele tá mostrando para você preencher... Não, era o contrário, né? O dinâmico é para ele aparecer na tela e o manual era para informar o código de autorização, não é? Não. Esse dinâmico aqui, ele é o dinâmico não integrado. Então o cara tem que preencher na mão. E tem o dinâmico integrado, que aí vai fazer outra forma, entendeu? Que aí seria como se fosse o TEF. Aí o estático é aquele QR Code que o cara tem que digitar no banco, sabe? Que ele lê o QR Code impresso no... Isso, aquele que é só a chave dele, só. Tá, e mas aí não tem código de autorização. Não tem código de autorização no cupom quando o cara faz o Pix? Quando é estático, ele é uma forma de pagamento fiscal diferente. Nem no XML tem esse preenchimento. Esse estático é o tipo 17 e o dinâmico é o tipo 20. Aí o dinâmico permite a tag de cartão, que vai com o código de autorização e outras informações. Só para me entender, essa tarefa faz parte do que a gente estava discutindo de fazer o pagamento unificado.
que era a migração das formas de pagamento estático para uma forma de pagamento cadastrada para poder caber na tela de pagamento de todas as telas, né? Na verdade, não. Isso aqui ele faz parte de uma tarefa que veio para mim a respeito do Mercado Pago. Então, como vai ser adicionada a parte de pagamento do Mercado Pago, foi pedido para aqui selecionar e vai vir outro tipo depois que é o Mercado Pago. E aí ele vai ter as informações dos terminais. Então, para fazer essa alteração, eu tive que mexer aqui para colocar essas informações para poder colocar o Mercado Pago. Foi parte do projeto que a gente discutiu de transformar a forma de pagamento na configuração da forma de pagamento final, né? Nas integrações, né? Uhum. Sim, de forma indireta ela está vinculada com a parte do pagamento unificado. Unificado, legal, tá bom. Então é uma forma de pagamento unificado. Já é o início, vamos falar assim. É um ajuste prévio que precisa ser feito, né? Agora, só uma pergunta. Volta de novo lá no frente de caixa, Léo, só para mim entender uma coisa. Se eu não tenho, só para ver a questão se eu não tenho uma forma de pagamento cadastrada, eu uso, tipo assim, o cartão de crédito, esse botão aqui, antigamente, ele não... Ele finalizava... que é TF, né? Sim, deixa eu só entender uma coisa, espera aí. Quando eu cadastrar... Mentira, desculpa. Quando eu clicar numa forma... Vai lá e escolhe TF lá. Pix, desculpa, Pix. Isso. Com TEF ou sem TEF? Com TEF ou sem TEF? Então, dá não aí. Isso que eu preciso entender. Você não escolhe aqui o Pix dinâmico? Então, o Pix dinâmico é a forma de pagamento que eu cadastrei. Eu cadastrei uma forma de pagamento com esse nome. Então, mas isso que eu o TEF deveria ser vinculado ao dinâmico. Não dinâmico, desculpa, à forma de pagamento. Então, porque ele ainda assim seleciona lá, porque ele tem a opção do dinâmico integrado. Ele tá mostrando porque tem uma config para aquilo. Aquilo é porque o nosso grande queridíssimo Bonucci, ele usa o TEF, mas às vezes sim, às vezes não. Então, mas aí que tá, Dani, em vez de perguntar exatamente a forma de pagamento vinculada aqui, forma de pagamento vinculado, ele escolheria aqui Pix TEF, Pix manual, Pix, sei lá, Shipay, um exemplo. Ele pode ter 300 Pix. Daqui para frente que ele vai... Aí, se ele escolher o Pix TEF, vai abrir o TEF e acabou. Entendeu? Eu falo assim, não perguntar antes, perguntar depois. Que precisa validar com ele em relação a isso, porque o problema era que ele queria usar a mesma forma de pagamento quando ele usasse o TEF ou não, entendeu? Por causa de controle lá interno dele. Faria sentido, realmente. Faz mais sentido. É vinculado com o TEF, fica vinculado com o TEF. Que não é vinculado com o TEF, ele não... Consegue por outra forma. Existe coisas de produto que a gente pergunta para o cliente como ele quer. Existe coisas que a gente vai ter que definir, bater o martelo, entendeu? Então, assim, na minha concepção, quando a gente começou a discutir toda essa forma de pagamento, nós estamos mudando todas as formas de pagamento do sistema para aderir às integrações. Uma hora é maquininha, uma hora é TEF, uma hora é Pix, uma hora é Shipay, uma hora, né? Então, assim, cadastra. Aí eu quero Teu fone caiu, Gui. Me ouvindo? Agora Alô? Voltou? Então, assim, eu configuro 3 formas de Pix diferentes, o sistema vai ser dinâmico. O dia que a gente fizer a integração, por exemplo, que já tem pronta, tem inclusive o código do David, integração de Pix, a gente falar assim, não, vai ter Pix Banco do Brasil agora, não vai ser Shipay, não vai ser TEF. Eu vou ter o cliente escolhe, eu quero ter TEF, quero ter Banco do Brasil. Então ele vai lá no Pix, cadastra Pix do Banco do Brasil, nativo, né? A hora que ele finalizar, receber aqui R$500 em Pix do Banco do Brasil, ele vai vai gerar o QR Code lá na conta do Banco do Brasil e vai criar aqui na tela. Então, isso que eu falo, esse tipo de coisa, a gente vai ter que conversar com o cliente, óbvio, explicar, mas não vamos negociar, né? Não vai ter negociação. Eu não sei se nessa ou fica para a próxima versão, mas o meu intuito é que a hora que ele tivesse um Pix TF aqui, entendeu? Aí, se vai ter ordenação, por exemplo, que eu quero dizer assim, eu tenho preferência sempre Pix TF.
Só quando o TF estiver fora do ar, eu vou usar o Pix to Pay. Um exemplo, eu vou ter então, a gente pode até colocar a ordenação. Toda vez que eu abrir a tela, já entra com Pix TF, eu clico em receber valor, já vai para a tela do TF. Entende o que eu quero dizer? Tô conseguindo ser claro? Sim, entendi. Aí a gente então tem que acabar de discutir isso. Eu já faria já. Ok. Então, deixa eu acabar minha pergunta. Eu não acabei minha pergunta, Léo. Quando eu não tenho nenhuma forma de pagamento cadastrada, eu sou um cliente simples que sempre usei a forma padrão, porque nós tínhamos a tabela fixa, né, que não tinha tabela eu não tinha obrigação de ter um pagamento cadastrado avançado, certo? Sim. E eu escolhi, o primeiro dia subi o sistema, eu vim aqui e cliquei em Pix. Muito provavelmente não tem nenhuma forma de pagamento vinculado, certo? Sim, ele vai Porque eu não tenho fazer cadastrado. dessa forma aqui, igual o dinheiro, não tem nenhuma vinculada no dinheiro, então ele vai selecionar a primeira e nem vai mostrar o campo. Isso serve para todas as Então, outras. mas ele vai usar a antiga ou ele vai criar uma forma personalizada Não, ele vai usar a antiga. Ele vai usar a tabela antiga. Então, na minha concepção, Léo, o que eu faria, tá? Eu passaria aquelas antigas só como sendo um balizador da forma personalizada. E eu criaria uma personalizada na conta da empresa, da pessoa, entendeu? Entende o que eu quero dizer ou não? Mas Seria isso daí a forma vai de dar pagamento bastante trabalho fiscal. de fazer, porque envolve o momento da criação da empresa e envolve atualizar as empresas que a gente já tem hoje. Eu não sei se necessariamente precisa ser só na criação da empresa, poderia ser no momento de uso, entendeu? Se eu escolhi dinheiro ou escolhi Pix, eu não tenho nenhuma forma personalizada de Pix para a gente não ter muitos if dentro da aplicação, entendeu? A gente sempre segue um caminho. Escolhi Pix, não tem uma forma personalizada de Pix, ele vai criar uma Pix manual lá, entendeu? Agora eu queria colocar o TF, eu queria usar a SPAY. Então tá, senhor, vamos lá, vai no suporte, óbvio, vai configurar, vai lá, cria Pix to Pay, configura a integração lá naquele Pix. A partir do momento vai ter dois, vai ter o Pix manual, que o sistema tinha criado previamente, na primeira vez que ele foi usar Pix que ele não tinha personalizado, e vai ter, entende que é um processo de migração, eu sei que é doloroso, é um código no programa, mas a gente vai trilhando para uma mudança correta do sistema, entendeu? Senão vai ficar meio confuso. A próxima vez que eu escolher, eu cadastro um Pix, eu tenho que ter aquele Pix manual que eu nunca cadastrei e tenho que ter o Pix to Pay que eu quero utilizar agora. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Então a gente pode sentar depois e acabar de cada... Porque já tinha um projeto já do frente do pagamento unificado e a gente precisa integralizar essas mudanças que estão sendo feitas agora junto com aquele projeto que está lá. Para o próximo passo, que aí já fica assim, vai ficar metade do caminho. A outra metade do caminho a gente acaba de chegar. Nós estamos indo com um caminho só. Senão fica... E aí o que eu venho discutindo com a equipe de produto fica em vão, né? Não funciona. Entende? Sim. Beleza? Então tá, depois a gente acaba de definir isso aqui, põe o meio do caminho e termina de fazer essa tarefa aqui. Ok. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, era isso que eu tinha para apresentar, então. Beleza, Léo, obrigada. Miciali? Oi, bom dia. Espera que eu vou compartilhar a tela aqui. Peraí, tá dando para ver minha tela? Beleza. A primeira coisa que eu vou apresentar aqui é no módulo do restaurante, referente à parte da baixa automática a partir do primeiro item marcado como pronto. O fluxo ele é um pouco parecido com o que já tinha aqui. Deixa eu só... Aqui tá certo. Eu vou abrir uma mesa. Basicamente, assim que o cliente informar um produto aqui, deixa eu pegar um produto teste. Na expedição, quando for caindo lá para ir fazendo o aceite do produto, ou marcar ele como finalizado, assim que ele for marcado como finalizado, o status dele aqui vai ficar como pronto. Com isso aqui, já vai ser gerada a venda dele, a partir da inserção, e o estoque dele vai ser gerado. Deixa eu só abrir aqui no inventário de estoque para poder mostrar. Por exemplo, aqui ele tem 995, se eu mandar mais um dele aqui,
Só liberar ele aqui e adicionar de novo, por exemplo. Finalizar ele aqui, ele já vai ficar como pronto. E no estoque vai ser dada a baixa dele já automaticamente para cada item. Assim como também a remoção já vai fazer o estorno e atualiza também o pedido de venda. O valor dele já vai mudando automaticamente. O fluxo é bem parecido, era mais a questão dessa baixa automática. Um detalhe que eu esqueci de comentar, para isso funcionar, tem que estar configurado a venda como baixa automática aqui, senão ele não faz esse procedimento. Um outro detalhe é aqui no Marketplace, deixa eu aproveitar que eu estou aqui, deixa eu ver se essa configuração está aqui. Na parte da venda, deixa eu só gerar umas vendas aqui para a gente poder testar, que seria a parte da importação em lote dessas vendas. Deixa eu só pegar o token que o meu expirou. Salvar ele aqui. Só um minutinho, só deixa eu atualizar o token aqui no Postman. Aí, beleza, eu vou fazer aqui umas 3 vendas só para a gente chegar aqui. Deixa eu só sincronizar para ver se elas vão cair. Beleza. Foi feito aqui o botãozinho de mais opções. Ele fica só habilitado a partir do momento que você marcar uma venda que pode ser importada. Opa. Beleza. E mais de uma também. Se for apenas uma, ele não deixa, que aí teoricamente você deveria fazer por aqui, pela importação normal que já existia, no de um só. A partir do momento que você marcar mais de um e que não foram importados, aí o botão fica liberado. Se eu marcar, por exemplo, 2 aqui que não foram importadas, que já foram importadas, perdão, ele não libera o botão. Você pode selecionar elas e fazer a importação. Ele leva o tempinho para fazer a importação, elas já vão aparecer aqui e já vão estar aqui dentro do sistema também. Já o pagamento importado, porque isso aqui eu defini na parte do Postman lá para teste. E uma outra questão, eu só vou fazer aqui na Softem, por questão do estoque, que é referente à importação da planilha de produtos. Deixa eu só ver se os itens já estão aqui, se eu consigo excluir eles. O outro é teste. Acabou. Que é a parte dos dados da embalagem. Na planilha, deixa eu só abrir aqui para mostrar como que ficaria um exemplo dessa planilha. Foi adicionado os campos para informar a altura, largura, o comprimento. O peso ele já tinha, só fiz algumas correções necessárias. Mas esses dados aqui eles são referentes à parte da embalagem do produto. Na hora de importar, ele vai acatar esses dados. A outra era a Coca-Cola, deixa eu só remover ela também. Na hora de fazer a importação de produtos, você vai selecionar a planilha aqui. E aqui embaixo ele vai ter esses dados. Ele já vai estar vinculado automaticamente, você pode remover ele assim como já era. Então eu coloquei o peso aqui junto, que é para ficar mais fácil quando for os dados referentes à embalagem. Na hora da importação, se eu abrir, por exemplo, o produto lá, o cabo de velocímetro, aqui nos dados de embalagem, ele vai estar já com os dados, tem todas as validações certinhas. Eu acho que para esse sprint que eu tinha para apresentar visualmente era mais essas questões mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Não, Léo. Beleza, então. Beleza, Léo, obrigada. Nada. Matheus? Bom dia. Vou mostrar minha tela aqui. Então, conseguiu? Sim. Beleza. Vou entrar na Recall aqui, que ela não está 100% configurada. Eu acho que na sprint passada mesmo eu tinha feito essas configurações da reforma, né? Eu tinha mostrado já, tanto para nota, para CT, cupom, vários documentos aí.
e teve algumas mudanças nela. Foi bem simples, na verdade, foi adicionado esse aviso, né, que até dia 5/1 aí tem que fazer as configurações. Então, só para chamar mais a atenção do cliente quando ele entrar nela. E também esse aviso aqui de baixo, confirmando que o usuário verificou tudo isso, né, para conseguir salvar. Então, só esses pequenos ajustes. E também, além delas aparecerem aqui agora, tanto para a nota quanto para o CTE, quando você abre e não tem as configurações, você vai ter esse link aqui também, esse botão. Ele abre a mesma dialog, na verdade, né? Com o mesmo aviso, tudo, e ele pode preencher aqui. No momento que ele salvar isso, ela vai sumir, ela não vai aparecer mais. Então, deixa eu colocar qualquer coisa aqui. Eu salvo. A próxima vez que ele abrir essa tela, ele já não vai mais estar aqui. Ok? Eu mantive ela ali quando ele salva a primeira vez. Se ele precisar editar, colocou alguma coisa errada, qualquer coisa ele pode fazer por aqui mesmo, mas sempre dá para modificar aqui de volta pela configuração. Beleza? Aqui no CTE, eu acho que a Recall já tem. Deixa eu entrar na Softem. O CTE é a mesma coisa, aparece impostos reforma, mesma tela. Salva, continua aqui. Se eu atualizar, já não aparece mais. Beleza? Então, só para facilitar essa configuração, para ele não ter que ficar entrando ali nos documentos fiscais toda vez para arrumar. Ok? Pelo menos na primeira vez aí. Isso é o que eu consigo mostrar, basicamente. Eu vou só comentar algumas outras coisas, rapidinho. Além dessas mudanças na Dialog, teve algumas melhorias, né, no IBS-CBS também, nos impostos em geral, que eu fiz. Para deixar ele um pouquinho mais genérico, a gente conseguiu usar ele melhor para fazer os cálculos aí em todos os documentos, né, ele está mais unificado agora. E também eu fiz alguns ajustes no plug boleto, eu estou acompanhando ainda, a gente ainda está dando uma olhada, fazendo mais alguns ajustes, mesmo hoje, ainda estou vendo um pouquinho. Então, só para comentar mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Quero perguntar uma coisa, Matheus. Essa mensagem que está ali dentro da dialog ali, não teria como colocar ela também ao logar no sistema, igual a mensagem de certificado? Essa de reforma tributária está chegando, efetua as configurações. Porque quando o certificado vai vencer, a hora que você loga no sistema, ele dá uma faixa lá em cima que o certificado vai vencer. Sim. Não seria interessante colocar essa mensagem lá também? Porque precisa ser feita toda... É interessante, mas tem que ser feita toda a validação de regime, validação se isso foi preenchido já e validação se ele emitiu ou não essa parte fiscal, entendeu? Mas a gente consegue mostrar, sim. Outra coisa, Zé, não necessariamente talvez em geral, mas dentro da nota. Toda vez que eu for entrar para fazer uma nota, ali coloca um balão e um botão para o cara logar, para não ter que entrar em configuração, aí em cima. Isso aí, Isso, ajuste pode agora. Ser. Isso. Todos Até os melhor. documentos fiscais que for necessário, né, na realidade. Exato. Beleza. Se isso possível, é sim. A gente pode ver depois. É que eu só achei assim que lá na configuração fica um pouco escondido. Às vezes o cliente não entra. Muitas vezes nas configurações ele entra em contato com o suporte para fazer, entendeu? Se ficar escondido, ele vai dar trabalho para o suporte. É isso aí. Beleza. Mais alguma questão? Beleza, Matheus, obrigado. Por nada. Diego. Bom dia. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. O que está aparecendo aí? Tá, né? Nessa sprint eu vou apresentar algumas interações na tela de contas a receber. Vou passar meio que passo a passo aqui para poder mostrar a maioria das coisas que foram modificadas. A primeira coisa é a questão desses cards, que antes os totalizadores ficavam aqui embaixo, na parte de baixo, para o cliente poder visualizar. Então, apareceu os valores aqui,
os botões de receber, remessa, os relatórios aqui em cima, as opções, e essa parte de filtro aqui também. Então foi modificado isso, quando o usuário ele filtra aqui os dados dele, ou já aparece de acordo com a data. Esses totalizadores são marcados de acordo com as receitas que são listadas. Então aqui foi listada vencidas e recebidas, ele vai mostrar aqui embaixo. Os totalizadores são marcados aqui com as cores respectivas. E também os valores deles aqui, tanto o valor em real quanto as contas. E você pode filtrar isso também a partir da ação de clique. Então eu tenho recebido e vencido. Se eu clicar no recebido, ele vai filtrar e vai aparecer só os vencidos. Se eu clicar novamente, ele filtra o recebido e assim por diante, tanto com vencido, recebido e também a vencer. Deixa eu listar aqui. Então, 11 do 11, ele vai listar a vencer aqui também e eu posso visualizar só a vencer aqui. A parte de baixo, os filtros continuam a mesma coisa, só foi implementado esses cards para poder visualizar melhor. Então, aqui vai seguir o mesmo padrão, a diferença é que a parte da conta, cliente aqui jogou aqui para o lado, e aqui o tipo de filtro também ele entra como um menuzinho aqui. Então você pode selecionar que ele vai aparecer outros tipos de filtro, descrição, categoria e assim por diante. Ele vai seguir da mesma forma aqui. Vai continuar fazendo os filtros da forma que foi implementado. Também um botão de mais opções, que antes era aqui com todas as opções que o usuário podia selecionar de acordo com o filtro, foi mudado um pouco para poder colocar algumas ações mais rápidas aqui e algumas ações em lote aqui também. Então, quando o usuário selecionar alguma receita aqui, ele vai liberar o botão de receber, remessa e assim por diante. Ele vai seguir as mesmas ações. Se eu clicar em receber aqui, ele vai abrir essa tela, que é a mesma tela de recebimento antigo. Deixa eu só selecionar aqui. Peraí, que essa parte do recebimento ele ficava aqui embaixo. É a mesma tela, a diferença é que agora o usuário ele pode selecionar mais do que uma conta, uma receita. Então, aqui eu estou listando uma só. Se o usuário vier aqui e, deixa eu ver, vou pegar esse aqui, receber. Ele vai listar todas as receitas que ele selecionar aqui. Ele pode trabalhar essas operações de uma vez só. Ele marca um parcial desconto. Aqui vai mostrar o total que ele tem para receber, da soma dessas receitas, como mostrava antes. A data do recebimento e também a conta que ele pode selecionar. E ele pode mudar o valor ali? Ele pode mudar o valor. Ele pode colocar um outro valor aqui, ele já faz o cálculo. Ele coloca sozinho lá, tá bom, se ele marcar como parcial, ele já vai marcar 24 aqui, ele bloqueia o campo de juros e desconto. Ele não pode selecionar. Se ele voltar e marcar aqui como 24, que o valor original era 4,54, ele marca como desconto. Tá. Se selecionar aqui a multa de R$10, por exemplo, ele já recalcula aqui também e aqui o totalizador também. Tá bom, legal. A parte de receber conta, então, está funcionando dessa maneira. A parte de remessa e retorno, deixa eu ver aqui, retorno, ele mudou um pouco. Uma coisa que eu ia te perguntar, Gui, essa parte de abrir essa tela cinza no fundo, precisa fazer mesmo? Porque eu vi que o sistema ficou meio lento. Como assim, cinza? É quando, abre lá diálogo, Diego. A do retorno, receber? Sim, essa mesmo. Esse fundo? Não fica a lista, né? Parece que ele dele tem meio que um lag quando ele abre, sabe? Eu não sei. É um blur, né? Aplicado, na verdade, né? É um blur, eu não sei como que fez isso. Geralmente ele printa uma div em cima, não é? Porque eu achei que, quando eu tava testando, eu vi que não pode ser minha máquina também, tá? Mas ele demorava alguns minutos, ele fechava diálogo, ele fechava meio que etapa, sabe? Aí ele fechava o diálogo, ele fechava o fundo, ele virou. Eu acho que ele entra mais pela questão gráfica, né? E pode ser também o momento que executou, porque às vezes, vamos supor, a hora que você clica em importar, ele fecha diálogo e ele começa a processar o arquivo, a hora que ele acaba o arquivo, ele volta. Pode ser.
A questão da modal, ele continua a mesma coisa, foi alterada mesmo, que agora é um gradiente com umas cores azul e cinza, se eu não me engano. Provavelmente isso entra em alguma coisa, configuração gráfica, né? Por exemplo, o meu computador, ele dá uma... Tá vendo? Ele fica um pouquinho largo, mas ele vai seguir o mesmo padrão daqui. Tá vendo que aqui fez a mesma coisa? Sim. Olha lá. Isso, então, assim, entendi. alerta para poder, na parte do localhost, de executar essa animação. Sim, eu achei interessante só colocar como adendo que uma coisa que a gente vai ter que validar quando subir com o cliente. Porque nossos clientes não têm as melhores máquinas também. Não, eu acredito que questão de internet também, porque aí a gente faz alguns testes, então. Uhum. É legal porque tudo é muito branco, né? Então é um diálogo que fica meio misturada no meio da tela. Não é uma coisa ruim, é uma coisa interessante. A gente precisa ver, validar o funcionamento. A decisão de design disso é justamente para eliminar muitas informações na tela e segmentar a atenção do usuário numa ação só, que é a ação do modal, entendeu? É por isso que tem uma decisão de design nessa etapa. Só que tem que ver a execução mesmo, de fato. Então, tá? A gente discute em máquinas lentas, em tablet, alguma coisa assim, em mobile, né? Que geralmente é mais lento. E aí a gente vê como é que fica a reação do programa. Beleza, é uma coisa que dá pra gente ver depois, sim. Só dando sequência aqui, então, a parte de retorno, ele mudou um pouco também a visualização. Ele tem algumas instruções de arquivos, ele vai continuar fazendo a importação do retorno bancário. Por exemplo, deixa eu pegar um aqui de exemplo, acho que vou pegar o Bradesco mesmo. Quando ele subir, ele vai mudar a telinha da mesma forma que mudava, e ele vai exibir os valores desse retorno aí, que é para ser exibido. Deixa eu ver se eu consigo subir o outro. Que eu subi uma etapa. Subir o Bradesco. Eu tô subindo mesmo, eu acho. Mesmo. Tô confundindo. Vou subir o último que eu acho. Aí, não tem erro. Tem vários, ó. Então, aqui ele já vai mostrar vários itens nesse relatório. Também a parte de relatórios, que mudou um pouco a forma que funciona. Ele vai mostrar da mesma forma. Você pode filtrar por categoria financeira, por cliente, sem escolha nenhuma. Ele pode baixar como PDF ou como Excel. A questão de funcionalidade aqui não mudou, ele mudou só a parte de visualização. E a parte de ações em Watch. Então, baixar boletos por e-mail, todas as configurações que antes ficavam aqui na mais opções, ou aqui, aqui mais opções na realidade, mudou para ações em lojas aqui, e essas partes vai ser um pouco mais rápido. Também foi implementado... pode falar. Só uma pergunta para todo mundo. Esses tempos atrás a gente foi ali na Lousa e conversou. Eu não sei, o Diego estava junto, Diego? Sobre tava? Da parte da data de vencimento, depois que vira pagamento. Foi feito alguma mudança quanto a isso ou está no projeto original ainda, na primeira versão do projeto? Tá da mesma forma. A gente tinha decidido manter os campos aqui, né, separado, não ia fazer essa junção. Não, isso aqui perfeito, mas eu falo assim, na hora de editar, ou depois de pago, a gente vai ver, eu muito provavelmente vai mostrar essas telas agora, só estou perguntando para mim entender já de antemão se a gente fez alguma mudança nesse quesito, entendeu? A data, o sistema ele tinha uma data de vencimento e o valor, e depois quando você paga, aquilo marca o bit de quitado, e aquela data, ela é clonada para a data de vencimento, que era a data de vencimento original. Ela é atualizada. Mas isso manteve, então, o projeto original? Sim. Tá bom, vamos ver, você vai me mostrar, a gente vai analisar. Foi implementado também por parte da Gabi a diálogo de cancelar receita. Então, ela fez essa funcionalidade. Eu apliquei o layout aqui, conforme foi pedido no protótipo. Então, ele pode cancelar essa receita e justificar de alguma forma, cancelamento do teste. E ele vai cancelar esse título aqui. Então, ele faz esse cancelamento. Também a parte de mais filtros. Então, ele pode filtrar por registrado ou anexo.
tanto com registro quanto sem, e com anexo quanto sem também. Como eu fiz um filtro aqui de um mês, ele filtrou tanto registrado quanto não registrado, e tanto com anexo e sem anexo. Então ele vai mostrar todos aqui selecionados. Se eu pegar, por exemplo, tirar aqui não registrado, tirar com anexo e sem anexo, ele vai mostrar apenas os que tem registrados aqui. Se eu tirar o registrados e selecionar aqui, por exemplo, sem anexos, ele vai mostrar os que tem registrado também, porque ele não tem anexo nenhum. Então esse filtro ele vai funcionar dessa forma para todos os itens aqui. Se ele quiser, ele pode clicar em ver todos e ele vai mostrar novamente todos os itens aqui que está listando. Foi montado também a parte do Paginator, a gente desenvolveu essa parte aqui, a gente está aplicando, que é para ficar conforme o protótipo. Então aqui vai estar as páginas embaixo, ele pode mudar da mesma forma, e os itens por página aqui também. Quando ele selecionar aqui, ele vai mostrar o total que o usuário deseja aqui. Aqui segue o mesmo padrão, só mudou também a parte do layout. E também a parte de filtragem de colunas. Então agora a gente tem os juros, receita, transferências e categoria e plano. Por padrão elas vêm desabilitadas, o usuário pode habilitar aqui e ele vai aparecer para ele poder visualizar. Eu vou selecionar aqui também transferência, que está aqui, e a parte de juros e receita, que está aqui também. Então esses campos estão adicionados aqui, e os demais campos, se ele quiser, ele pode tirar também. Eu vou tirar, por exemplo, a parte de descrição cliente. Se eu selecionar aqui, ele remove. Juro e receita. O que é juro e receita? Dieguinho, é multa e juros, será? Isso, exatamente. Então a gente podia trocar uma multa e juro e tratar esse falso aí da tela, né? Aham. Essa parte da transferência aqui foi... Eu tinha que ter conversado com eles, eu acabei esquecendo, foi por parte minha mesmo, que a forma que ele está hoje, eu não consigo mostrar exatamente esse valor. Então eu tinha que conversar com eles para poder adaptar isso aqui. E aqui também mudar esse nome. Isso, muda o nome, e aí na transferência fala que ele é um bit, né? Ele é true ou false que vai aparecer aqui, não é? A Sim, gente, aí só fazer uma validaçãozinha. Para poder mostrar ali melhor. Beleza. Que é a mesma questão da conta, né? A conta eles veem o ID, e aí eu fiz uma função para poder filtrar o nome e exibir aqui para o cliente também. Então, mas deixa eu só entender, você vê linha a linha ou você joga num elemento, você cria um elemento, uma lista e joga, ou ele dá get e conta um por um aqui? Não, eu uso só, tipo assim, quando ele filtra essas receitas, ele já vem os dados, certo? E aí, da mesma forma que eu uso esses dados temporários para poder, esses dados e transformo isso em temporário para poder filtrar esses cards, eu utilizo ele aqui também. Então não faço nenhuma requisição nem nada. Eu só pego o ID, pego o nome, faço ele bater de acordo com a receita e exibo aqui, só isso. Perfeito, entendi. Então aqui tem a parte da coluna, como eu mencionei, ele pode tirar ou colocar novamente a exibição aqui, e está seguindo nesse padrão. Agora a parte da visualização mudou um pouco também, que quando a receita está vencido, se ele clicar aqui, ele abre diretamente a parte de editar essa receita. Então ele vai seguir aqui uma divisão melhor para o cliente entender que parte da receita ele está editando, informações da receita, como o cliente, número do documento, etc. Esse acréscimo de garçom, você tem que sumir com esse campo daí. Senão eu vou remover ele do banco de dados. É para ele estar renderizado de acordo com a opção marcada. Eu acho que opção marcada é configuração? É uma configuração isso aqui. Porque na realidade ele é literalmente sempre obrigatoriamente read-only. E aí ele só deveria aparecer se ele tiver algum valor maior do que 0, entendeu? Sim, sim. Caso contrário, não faz. Eu acho que eu removi eu comentei a renderização condicional dele para poder testar e não voltei. Isso, perfeito. Mas isso não vai ficar exibindo mesmo, não. Beleza, não, tá ótimo. Tá. Então aqui a parte de informação da receita, alterações de valores, ele pode alterar aqui também, da mesma forma. O valor da receita, ele não pode alterar aqui a exibição por conta do valor original. Se ele quiser alterar o valor da receita, ele clica nesse botão e ele libera aqui o valor da receita e ele pode fazer suas alterações aqui. Se ele clicar novamente aqui, ele bloqueia para não fazer alteração. E aqui embaixo a parte de observação e escolher o arquivo também para poder fazer o upload de algum
PDF, PNG e assim por diante. E quando essa receita está recebida já, ele não abre a parte de editar. Ele abre uma janelinha para poder visualizar essa receita. Então ele já mostra as informações, os valores, algumas informações adicionais e também o anexo, para resumir para ele o que essa receita está colocado lá, o que está colocado na receita, né, no caso. E se ele quiser editar essa receita, ele precisa estornar essa receita, então ele não consegue alterar se ela já tivesse sido recebida. Então o usuário vem aqui, ele estorna essa receita, e ele consegue acessar aqui novamente, para poder fazer essa edição. Vou pegar um outro aqui novamente. Se ele quiser, ele pode clicar e estornar aqui também. Então ele já estornou essa receita, ele pode abrir aqui para poder editar. Deixa eu achar só uma de Ô Diego, aqui. abre para mim uma vencida aí de novo, só para me entender uma coisa. Tá, peraí. É a vencida? Qualquer vencida para a gente poder editar. O valor da receita... ele não é editável o valor da receita? Aqui é o valor original, o valor da receita tá aqui em cima. Ele não é editável. Ele Não, só isso marca... tá confuso ainda, peraí. Tá. Aqui, quando você clicar naquele botão ali embaixo, o que ele faz? Aí ele libera o campo para o usuário poder editar. Entendi. Tá bom. Tá, deixa eu mostrar então a parte do Avencer aqui. Se ele clicar no Avencer, ele vai mostrar também essa tela de visualização. E a diferença é que se ele clicar em editar aqui, ele já abre a diálogo de edição. Então ele já pode fazer essa edição direta, ele não precisa tornar porque não é recebida. E ele não abre diretamente a diálogo de editar como é alguma receita vencida. E aqui ele vai funcionar também de duas formas agora, na hora de você salvar essa receita. Antigamente, quando você abria alguma tela aqui, deixa eu atualizar aqui e colocar. O que eu fiz? Deixa eu. Aí, 01, 10. Essa parte, de como ele funciona agora. Ele tem dois botões que é salvar e fechar e salvar e receber. Então, quando o usuário está alterando essa receita e ele só quer fazer essa alteração, ele não quer marcar como pago, ele salva e fecha essa receita. Não mudou nada, só mudou as alterações aqui que ele quis mudar mesmo. Agora, se ele marcar como salvar e receber, essa receita aqui ela já é marcada como recebida automaticamente. Porque a gente entendeu que ele fez as alterações que ele queria, está tudo certo, então ele já queria receber aquela receita. Marcou como recebido, vai seguir o mesmo esquema, ele precisa tornar para poder alterar novamente. E aqui dentro da visualizar receita tem as ações também, que são as mesmas ações na parte de fora. Então todas essas ações, ações em lote ali, algumas que são específicas para uma receita só, é listada ali também para os usuários fazer essas ações ali, que são essas aqui também. Registrar boleto, emitir recibo e assim por diante. São ações que é exclusiva para cada receita aqui, né? Agora, essa parte aqui de listagem basicamente é isso, tanto na edição de receita quanto nas ações. E também tem a parte de nova receita. Então, vai seguir o mesmo padrão da edição da receita. O usuário, quando ele clica ali, ele vai abrir essa mesma diálogo, mas com layout alterado, separando certinho aqui para ele identificar o que ele está fazendo. A parte de lançamentos aqui também, ele segue com o mesmo padrão de página, então ele pode exibir 12, 24 ou 36 parcelas aqui. Vou colocar aqui um valor, por exemplo, de R$70, e listar aqui 17 parcelas, ele vai mostrar aqui 12, se eu clicar aqui ele vai mostrar o resto. Então ele vai seguir no mesmo padrão aqui também. E aqui segue o mesmo fluxo. A parte de observação, eu vou subir aqui. Se você colocar 12, você arrasta ali, é isso? Você vai habilita a seta ali lateral, é isso? Isso. Aí você clica na seta, ele vai te mostrar as próximas. Ele vai mostrar. Aí ele mostra a paginação, tá bom? Bonito, bom. Aqui a parte de escolher o arquivo, deixa eu colocar alguma coisa aqui. Vou subir Donkey Kong aqui. Vou colocar um cliente de teste.
documento interessante, descrição, teste de sprint. Vou colocar uma categoria aqui, receita de serviço, e é isso. Eu vou salvar aqui. Tem a parte do anexo aqui também, salvei. Deixa eu achar ela aqui agora. Acho que eu vou ter que por último. Só atualizar na realidade. Então tá aqui. Ó, aqui ele já mostra que ele tá com um anexo dentro dessa receita que eu acabei de criar. Se eu abrir ela aqui, ele vai mostrar aqui para mim o anexo, vai mostrar todas as informações que eu preenchi ali, o valor original, se tinha algum juros ou desconto, e assim por diante. Eu acho que basicamente é isso que eu tenho para mostrar nessa tela. Diguinho, uma outra coisa que eu vi, rapidão, é aquele criado por não informado. Você acabou de criar um título. Beleza, se for os antigos, tudo bem. Talvez não tenha essa informação. Mas, você colocou no controller para começar a guardar o usuário ou não? Então, ele não está guardando esse usuário lá. Ele tem um campo, mas ele não está guardando. Que era uma coisa que eu tinha que discutir de como ia ficar isso. Só que eu não cheguei a comentar porque tinha outras prioridades. Eu falei, isso eu vou deixar por último. Mas Não, tá por bom. isso que não está aparecendo. O problema de fazer isso é que são várias telas. Então, o que eu ia falar para você fazer? Se for fazer nessa tela, e nós temos a geração de receita por N telas diversas, se não tiver usuário para exibir, se o usuário de criação não existir, tiver nulo, né, porque foi criada uma coluna na base agora, um exemplo, eu omitiria do pôr para frente ali, entendeu? If existe usuário, então você coloca por fulano de tal, beleza. Sim. Se não existir, você só deixa criado em tal data. Aqui eu só tiro esse por, então. Porque aqui eu fiz a mesma coisa. Quando eu não tenho usuário, eu coloco não informado. Mas aí você não põe nem o não informado. Isso, e omite o não informado. Você deixa criado em tal data. Beleza. Aí, se a gente mudar o código agora, a gente pode acabar de definir isso. Ou rastreia ou não onde é criado o título. E aí a gente libera isso, entendeu? Aí você fala que deixa dessa forma aqui. Sim, se não existir usuário, sim. Mesmo se a gente criando a coluna agora, muito provavelmente os títulos antigos vão estar nulos. E aí a gente deixa exibindo assim. Assim, quando não tem, né? Agora, a partir do momento que criei um título no meu usuário, tem usuário a partir de agora para frente, eu exibo, criado em por fulano, beleza. Entendeu, né? Tem que fazer um if lá, né? Beleza. Isso depois eu vejo para fazer também, então. Beleza. Basicamente nessa tela é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Você fala aqui na visualização de receita? Não, eu acho que era para ter aqui, sim. Né? É para ter exclusão aqui, sim. Pode jogar aí de novo a função. É que aqui teve algumas coisinhas específicas que eu tive que alterar para ele poder funcionar. Então, eu acho que essa parte de exclusão ela pode entrar nisso também, mas se não me engano é para ter isso aqui sim. Via permissão pode pôr. Se o cara tiver permissão para excluir, sim. Agora, quando o cara não tem permissão de excluir, aí ele cancela. Se ele tiver permissão também, entendeu? Excluir ou não, perfeito. Sim. Então, beleza. Isso é a questão de E depois que cancela, ele fica anotado em algum lugar? Tem algum lugar que você consegue achar essa receita cancelada depois? Então, Gabi, você consegue explicar certinho para eles como está funcionando essa parte de cancelamento? Vocês conseguem me ouvir? O cancelamento Sim. é uma parte do requisito que cancela a receita quando ela foi gerada no banco e gerou um arquivo de remessa, foi registrado. É só para esse status. O título registrado no banco que não foi pago, ele não é nem inadimplente, ele é um insolvente. O cliente desistiu, não vai pagar, nunca mais. Esse boleto ele fica aberto dentro do sistema.
Então ele é cancelado aqui e depois, não sei se futuramente vai ter isso, mas existe um registro dentro da arquivo de remessa que a gente faz a baixa sem pagamento no banco. Então, pode ser que exista isso no futuro, mas é para o cliente entrar lá no site do banco onde ele fez o registro desse título, cancela ele lá, né? Não existe mais, sai do DDA do cliente, nunca mais vai ser cobrado por isso, porque acabou esse assunto. Não tem mais essa despesa. E dentro do sistema, o título ficava em aberto, porque existia uma regra que trava o cancelamento, exclusão, qualquer coisa de títulos registrados. Desculpa, eu perdi um pedaço, gente. Alguma coisa relacionada à exclusão ainda? Era o cancelamento do título registrado. O cancelamento. Ah, tá. Beleza. Tá certo? Tem alguma pontuação para fazer ou não? Não, eu entendi. Mais alguma coisa? Eu tinha mais uma dúvida. Pode falar, Dani. Peraí que seu fone cortou um pouco. Pode ir. Desculpa te cortar. Não, eu só ia tirar uma dúvida estética mesmo. Aqui era a tela era tudo escrito mais em verde. E até nas telas novas de cliente, aqui no campo dado, quando você clica no botãozinho, ele continua com aquela label verde em cima. E a tela ficou toda azul. Esse é o desenho mesmo? É para ficar naquela cor mesmo? Quando você clica aqui na data mesmo, que abre o calendário. Aqui você fala. Isso. Porque esse verde continua nos tons da tela antes, né? E agora tá tudo azul escuro e só ficou, parece que aqui, verde. Até se você entrar nos calendários do produto aqui dentro, ele também continua dessa cor. Eu só queria saber se o desenho é esse mesmo, pra ficar dessa cor. Eu não consegui entender o final porque deu uma abafada pro fone. José, em relação a isso, isso é uma coisa que a gente ainda está terminando de padronizar em referente às cores secundárias que estão no Design System. Isso é uma tarefa que eu e o time do front estamos liderando para ajustar, só que por hora ele está utilizando um componente que é existente já o framework que é utilizado aqui. Essa cor ainda eventualmente pode ser mudada, mas por hora a gente está utilizando o que já está construído de componente. Eventualmente pode ter uma alteração, mas isso vai ser cumprido depois que a gente terminar o Design System. Beleza? Beleza, Gu. Obrigado. Mais alguma pergunta? Beleza, Diego. Alguém pode falar. Um adendo também, respondendo uma questão anterior, que foi a pergunta do José sobre como ver os títulos cancelados. Tinha ficado acordado entre como eu falo, a gente e o Gui, que para as cotas, os títulos cancelados iam ser visualizados através de relatório, tá? Por hora. Então, esse é o acordo da resolução dessa tarefa. Tá, Maravilha, mas mesmo assim, ele, na realidade, ele mantém na lista com valor zero, não é, Gu? Em relação a isso, tá saindo o meu fone? Em Tá. relação aos relatórios, ele vai manter na lista, sim. Nos relatórios que existem atualmente no sistema, nos relatórios que já existem, esses títulos eles não vão ser exibidos, exceto no primeiro relatório, que é o extrato receita, ele vai exibir todos. Então, os cancelados eles não vão aparecer nos demais e posteriormente vai ser criado um para informar, para ter esse informativo somente dos títulos cancelados. Mas em relação à listagem, as receitas canceladas vão aparecer normalmente. Perfeito. Assim, Beleza, em obrigado. geral, gente, a diferença dele é que ele é um título normal, é uma flag a mais, né, um tagueamento a mais que é feito nele, mas ele continua sendo o mesmo título com valor zero, ou seja, ele é nulo, ele é inútil ali, né? Ele está ali para falar, olha, eu existi um dia e eu tinha um valor, hoje eu não tenho mais valor. Basicamente isso aí. Isso, e a permanência dele justamente é para a questão de auditoria, tanto que vai gerar o log e o cliente vai poder verificar essa informação. Perfeito. Mais alguma dúvida? Beleza, só isso mesmo, obrigado. Obrigada, Diego. Por nada. Rude. Vou tirar minha tela. Eu acho que não vai aparecer. Só
Um momento. Estão conseguindo ver? Sim, sim. A primeira tarefa que eu vou mostrar foi aqui. Eu vou usar o pedido de venda como exemplo, mas aqui na onde tem o cadastro de cliente nas telas externas, sem ser no cadastro de cliente em si, eu fiz a alteração para chamar o cadastro com um layout novo. Então, em todas as outras telas também vão estar assim. A outra tarefa que eu tenho para mostrar vai ser aqui em produto, que é a alteração do layout do cadastro de produto. Então, foi feita a divisão aqui em tabs para seguir o padrão novo, né? Aqui ele está dividido, aqui também, por exemplo, no dado de produtos, ele tem o agrupamento, e esses agrupamentos dá para diminuir, porém ele não fica salvo. Então, quando dá F5 na tela, ele volta a ficar tudo aberto novamente. Aí aqui basicamente é as alterações de layout em si para ficar tudo com o padrão novo e as divisões que foram feitas. Aí, por exemplo, teve alteração nas diálogos, nos botões, aqui nas tabelas. Aqui na inserção de foto também tá diferente. Aqui, aí ele... Perdão. As coisas que dá pra fazer, né? Meu Deus. As alterações que dá pra fazer, elas estão assim agora. Tem... Aqui, por exemplo... perdão. Basicamente vai ser essa alteração do layout em si. Né? Eu peguei para fazer uns ajustes a mais do que o Iago estava fazendo. Então, teve alteração dos ícones para ficar tudo padronizado com o protótipo em si. E eu acho que o que eu tenho para mostrar é isso mesmo, é que a alteração foi... por agora, a alteração foi mais visual mesmo. Aí, em relação ao funcionamento, vai seguir basicamente o mesmo, mas teve algumas alterações que estão passando pelo teste do Francis. Em relação a essas novas telas, tanto o cliente quanto o produto, só um adendo que a Day, ela tá gravando os vídeos também, tá? Então, a parte de cliente, ela já gravou pro GA e pro AE, ela tá gravando pro emissor nota agora. E produto, principalmente esses ícones de ajuda, que a gente fez uma mudança nele, acredito que na próxima versão a gente já vai ter tanto o vídeo do cliente, tanto o vídeo de produto, mostrando como estão os novos campos, que o intuito foi deixar na aba principal os campos mais usados, né? Então, ela está terminando de gravar os vídeos, e quando a gente subir isso, provavelmente os vídeos vão junto também. Beleza? Alguma dúvida? Beleza, então, Lud, obrigada. Tergino? Bom dia. Vou compartilhar a tela aqui. Estão conseguindo ver minha tela? Tá, beleza. Basicamente o que eu tenho para apresentar nesse sprint é a refatoração do layout do contas a pagar. É basicamente o que o Diego fez também na receita, mas que no contas a pagar. A questão aqui também que temos é das partes dos filtros aqui, que eu vou ter os filtros de já vencidas, a vencer e pagos, que tem um card a mais aqui do layout do que o contas a receber, né? Aqui também, esses campos aqui
mantendo o mesmo padrão da outra tela. Em referente ao pagamento, também vai seguir o padrão, né? Aqui, na importação do KNAB também, vai seguir o padrão do protótipo. A modal de relatórios também, mantém o que já tem no GA hoje, só muda um pouco o layout. O menu de opções, ele foi alterado do mais opções para algumas opções em lote e também as opções de uma despesa única. A questão dos filtros também, que o Diego mencionou. A seleção de tabela, aqui do que pode aparecer na tabela ou não. A questão da visualização da despesa, que também ele vai mostrar. O que o Gui tinha mencionado referente ao aparecer o usuário aqui, eu cheguei a fazer, eu preciso passar até para o Diego para ele poder implementar isso. Aqui também se manteve as opções do menu. A modal de edição também manteve a mesma padrão do layout, igual. A criação também de uma despesa, seguiu o padrão, foi alterado. O que tem de diferente mesmo é a questão aqui de adicionar um anexo, que você pode adicionar uma fatura, um boleto, um recibo e um comprovante. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Também tem a questão da conta paga. Deixa eu achar uma paga aqui. Quando uma conta está paga, ele vai mostrar aqui um campo novo. Ele mostra como recebida, a opção de se tornar. A edição dela também mostra o aviso aqui. Precisa ser estornado. A visualização de um anexo já vinculado, ele pode vir aqui, remover ele ou visualizar o anexo, que ele abra uma diálogo com ele. A questão da paginação, também que o Diego mencionou lá. Bom, basicamente o que eu tenho para apresentar aqui nessa tela é isso. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém? Esse ficou semelhante à conta receber, tá certo, né? São fluxos parecidos, né? Alguns diálogos ou outros que mudam por questão de função mesmo. Mas o fluxo, mais ou menos. O que é mais visual aqui na tela mesmo que diferente é a questão que tem um card a mais. Quanto para receber ou pagar. Isso, entendi. Deixa eu só perguntar uma coisa. Esses cards, numa tela, numa resolução menor, eles vão diminuir ou eles vão quebrar para baixo? Eles vão ficar responsivos. Deixa eu mostrar aqui. Ó, tá conseguindo ver, ó. O último card ele quebra e estende. Eles vão quebrando assim. Beleza. Prontinho. Mais alguma coisa? Bom, beleza, então. Se ninguém tem mais dúvidas, obrigada, Tergino. Por hoje é isso, então. Obrigada a todos pela presença, pessoal. Tenham todos uma ótima sexta-feira. Valeu, até mais.